A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e quero acolher você com muita alegria para juntos vivermos mais um momento de direção espiritual com São Francisco de Sales. É muito bom saber que você está acompanhando este conteúdo dia a dia. Você também que está chegando pela primeira vez, é com muita satisfação que nós recebemos você aqui. Estamos reservando este momento muito especial para, em oração, lermos juntos e refletirmos esta riqueza, este livro que contém conselhos, orientações, uma direção espiritual deste grande santo e doutor da nossa igreja, São Francisco de Sales. É o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, a uma vida de união com Deus, de amizade com Deus. Só nesta vida nós podemos, na amizade com Deus, crescer na verdadeira felicidade que todos buscamos. Tenho certeza que você que está nos acompanhando anseia por uma vida plena de paz e alegria, mesmo enfrentando as dificuldades do dia a dia. E, sem sombra de dúvidas, você deseja um dia estar desfrutando desta alegria definitiva, sem volta, para sempre, no céu. Para isso, a gente precisa de um rumo certo, de uma direção certa nesta vida. E os santos nos ajudam bastante. Basta que a gente abra o coração para ouvir os seus conselhos, como estamos fazendo aqui com as orientações do Bispo de Genebra, São Francisco de Sales. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faz isso agora. Se não segue ainda o nosso perfil, é muito fácil, não paga nada, basta clicar esse botãozinho, seguir este botãozinho, inscrever-se e pronto. Você já estará recebendo o nosso conteúdo com muito mais frequência e divulgue também para outras pessoas. Compartilha, toca na setinha para compartilhar, copia o link, coloca nos seus grupos de família, de amigos, as pessoas da igreja que participam com você também. Divulga, faz com que esses conselhos cheguem a muitas outras pessoas. E se gostar, deixa o seu gostei, o seu like, isso ajuda a impulsionar o conteúdo aqui na plataforma. Abraço a você que está pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá. Estamos juntos em mais uma noite na Cultura FM 102.1, a rádio da Diocese de Quixadá, a Rádio do Bem. E vamos agora buscar a luz do alto. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, porque só assim nós podemos acolher no íntimo do nosso coração aquele toque da graça que Deus quer nos dar, quer muito nos dar, iluminando a nossa inteligência, movendo o nosso querer, a nossa vontade na direção daquilo que é melhor. Deus só nos indica o que é bom, o que é melhor do que qualquer outra opção que eu e você possamos buscar. E nós precisamos que Ele nos ilumine. Então vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. E reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. E trace sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre os seus lábios, o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Livro Filoteia nas mãos, se não tem, procura adquirir o quanto antes em uma boa livraria católica, seja pela internet, seja uma loja física. Busque ter como um bom livro de conselho para a sua vida. Estamos no capítulo 19, já avançando na segunda parte do livro. O livro é dividido em algumas partes. A primeira nos incentiva a uma vida de amizade com Deus, nos mostrando a importância, antes de qualquer coisa, de romper com todo o pecado, de tirar as raízes do pecado do nosso coração. E a segunda parte vai nos fazendo entender que nós precisamos, para isso, da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não podemos fazer nada, mesmo com toda a nossa boa vontade. Precisamos do socorro de Deus, até para ter a boa vontade. E as vias da graça, por excelência, são a oração e os sacramentos. Então, nessa segunda parte, nós estamos ouvindo falar sobre a oração, aprendendo a rezar e procurar também participar bem dos sacramentos. Tivemos um programa falando sobre a missa, como participar bem da missa. Você vai sempre à missa? Como é que você participa da missa? Confere nas nossas playlists tudo que a gente já viu até agora, e hoje nós vamos falar sobre um outro sacramento muitíssimo importante, que é a Santa Confissão. O sacramento da reconciliação. Você se confessa com frequência? Faz tempo que não se confessa? Olha, que é importantíssimo. É pela confissão, que foi instituída por Jesus Cristo, que nós somos libertos dos nossos pecados, perdoados dos nossos pecados, lavados de toda a impureza que o pecado gera no nosso coração, curados. A confissão é um sacramento de cura. Vamos ouvir então São Francisco de Sales falando sobre isso. A Santa Confissão. Escute, preste muita atenção. Nosso Senhor instituiu na sua igreja o sacramento da penitência ou confissão para purificar as nossas almas das suas culpas. Todas as vezes que se acharem manchadas. Quando a gente peca, a gente fere a nossa alma, a gente mancha a nossa alma. E para sermos lavados, purificados, curados, o Senhor Jesus deixou o sacramento da confissão. Ele criou, instituiu o sacramento da confissão. Ali, naquela aparição, na tarde do domingo da ressurreição, ele instituiu, dizendo: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Soprou o Espírito Santo e deu este poder, esta capacidade aos padres. Sim, aqueles primeiros padres e, logicamente, a todos os demais que viriam, porque aqueles iriam morrer, como de fato morreram, mas os padres que você conhece hoje receberam, pela sucessão apostólica, receberam este poder. Diz São Francisco de Sales: nunca permitas, Filoteia, que sou eu, que é você, que teu coração permaneça muito tempo contaminado do pecado, tendo um remédio tão eficaz e simples contra a sua corrupção. Olha, já vai guardando os conselhos. Não fica com o coração ferido pelo pecado. Corre para a confissão. Entenda que a pior de todas as doenças é o pecado. Você pode imaginar uma doença grave, existem tantas doenças graves que nos atingem fisicamente. Pois bem, a pior doença que você pode imaginar, muito pior do que todas essas que passaram aí pelo seu pensamento, é o pecado. Por quê? Porque o pecado nos leva a uma morte eterna. Todas as demais doenças podem ou não nos levar a uma morte física. Mas se morrermos na amizade com Deus, voltaremos a viver e viver para sempre. Teremos a ressurreição gloriosa nos esperando. O pecado nos leva à morte eterna. Pense aqui comigo agora. Veja esse conselho que São Francisco de Sales está nos dando. Se você adquirisse uma doença grave, muito grave, e soubesse um remédio que podia curá-la, você ia ficar entregue àquela doença, esperando sei lá o que para tomar aquele remédio? Claro que não. Nenhum de nós faríamos isso. Mas às vezes fazemos isso com a pior de todas as doenças, que é o pecado. Ficamos no pecado e permanecemos no pecado, tendo a possibilidade do remédio, que é a confissão. Por isso ele está dizendo: nunca permitas que teu coração permaneça muito tempo contaminado do pecado, tendo um remédio tão eficaz e simples. Quantos tratamentos dolorosos, difíceis, nós nos submetemos para curar uma doença grave. A confissão,
sacramento da misericórdia de Deus, você vai até o Padre com arrependimento sincero, diz, confessa os seus pecados e vai receber a cura, o perdão e vai ter de novo a possibilidade do céu. O que é que você está esperando? Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura agora, está numa situação de pecado? Pede a graça do arrependimento e corre para a confissão. Está pela internet? A providência de Deus permitiu que este programa chegasse até você? Não permita que o seu coração permaneça no pecado. Corra na busca do remédio simples e eficaz, que é a confissão. Uma alma, continua São Francisco de Sales, subjugada por um pecado, deveria ter horror de si mesma. Pensa comigo aqui uma comparação. Imagina que você descuidou-se e caiu numa poça de lama podre. Imagina uma poça de lama podre, realmente com um cheiro insuportável, cheia de imundícias. Você ia olhar para você e ia ficar com nojo, não é verdade? Agora me diga, meu irmão, você ia se aguentar, sei lá, ir para casa, dormir, sentar na mesa para comer, todo emporcalhado daquele jeito, com aquele mau cheiro, com aquela sujeira, com aquela podridão em cima de você? Com certeza não. Você, na primeira oportunidade, ia tirar aquela roupa suja, ia tirar um banho, ia tomar um banho caprichado, se molhando, lavando, ensaboando, vezes após vezes, até sair aquele cheiro, depois ainda botar perfume. É ou não é verdade? Agora, imagina que quando a gente peca, a nossa alma fica muito mais emporcalhada do que todo esse exemplo que eu acabei de dar. Por isso ele diz que uma alma ferida, marcada, suja pelo pecado, devia ter horror de si mesma. E o respeito devido aos olhos da divina majestade a obriga a purificar-se dele o mais cedo possível. Da mesma forma, nesse exemplo que nós demos, você ia ficar até com vergonha das pessoas. Como é que você ia chegar, digamos, no seu ambiente de trabalho daquele jeito, todo sujo daquele jeito, fedendo, como a gente diz, né? Mal cheiroso? Não. Você não ia querer andar por aí fedorento, né? Eu estou usando um exemplo assim, até meio desagradável para você entender. E você vai ficar assim diante da bondade, do amor de Deus, porque o pecado é uma agressão, é algo que a gente faz que fere o coração de Deus. Não porque diminua o que Deus é, mas porque Deus nos ama tanto, Ele sabe o mal que o pecado gera em nós. Tudo isso São Francisco de Sales está dizendo para a gente não perder tempo e não ficar mergulhado na sujeira, mas procurar a confissão o mais cedo possível. Diz ele, porque havemos de morrer desta morte espiritual que pode nos levar para o inferno. O pecado grave nos leva para o inferno, tendo nas mãos um remédio tão eficaz para nos curar. Responda essa pergunta. Por que ficar numa doença que leva à morte se você tem um remédio, que é a confissão? Faz tempo que você não se confessa. Muito tempo. De lá para cá, pecou. O que é que está esperando? Vai ficar com esse risco na sua vida? Vai ficar com essa sujeira na sua vida? Vai ficar agredindo o coração de Deus assim? Corre para a confissão. Confessa-te com humildade e devoção todos os 8 dias e, se for possível, sempre que comungares, conquanto tua consciência não te acuse de algum pecado mortal. E aqui, meu irmão, minha irmã, é importante você entender que São Francisco de Sales está falando dentro de uma realidade da sua época em que as confissões aconteciam de uma forma muito frequente, E até diariamente uma pessoa poderia buscar a confissão, como hoje também se pode, né? Mas o que se orienta é que você se confesse sempre que a sua consciência acusar e procure se confessar com frequência. A igreja orienta pelo menos uma vez por ano. Aí você imagina aqui, não é? Se eu e você poderíamos buscar com uma frequência muito mais intensa, né? Com um período muito menor de uma confissão para o outro, a igreja orienta pelo menos uma vez por ano. Faz mais de um ano que você não se confessa? Por aí você imagina. Imagina que a confissão é um banho. Faz mais de um ano que você não toma banho, ou pelo menos a sua alma não é lavada e refrescada pelo sacramento da
confissão revigorada, a amizade com Deus é reatada, tudo isso acontece na confissão. A orientação aqui de São Francisco de Sales é se confessar com frequência, na medida em que a nossa consciência nos acusa. Não comungue em pecado grave, não comungue. São Paulo diz que quando a gente faz isso, comunga a própria condenação. Então, primeiro, buscar a confissão, depois, buscar com frequência. Porque na confissão, diz São Francisco de Sales, aí receberás não só a remissão dos pecados veniais que confessares, porque isso aqui é importante, deixa eu abrir um parêntese. Ao pé da letra, a confissão, vamos entender assim, seria indispensável para que fôssemos perdoados de pecados mortais, que são pecados conscientes, de livre vontade, contra algum dos mandamentos de Deus. Porém, a confissão tem um valor também com relação aos pecados menos graves, os pecados menores, digamos assim, na sua gravidade, que são chamados pecados veniais. Então, confessar com frequência não significa pressupor que você vai cometer pecados graves um dia após o outro. Não é isso. Cometeu pecado grave, procura o quanto antes a confissão. Mas mesmo sem pecados graves, que é o ideal, procura se confessar com frequência, porque vamos receber o perdão dos pecados veniais, que são perdoados ali também no ato penitencial da missa. É claro, na confissão também. Mas, veja só, também muitas luzes para os discernir melhor. Veja que interessante, quando a gente se confessa com frequência, Deus vai deixando a nossa inteligência muito mais afinada, muito mais iluminada, de modo que nós vamos perceber com mais atenção os riscos e os próprios pecados que cometemos. E também outra graça nós recebemos ali sobre a nossa vontade. Diz São Francisco de Sales também que, na medida em que buscamos a confissão com frequência, receberemos muita força para evitar esses pecados, para os evitar, e uma maravilhosa abundância de graças para reparar as perdas que te tem causado. O que é que você quer mais? Entendeu? Vou repetir. Quando nos confessamos, e claro, ainda mais quando nos confessamos com frequência, entendendo aí, não os pecados graves, lógico, mas a palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Então, pela nossa fraqueza gerada lá atrás, no paraíso, pelo pecado original, nós temos essa inclinação, que a gente chama de concupiscência, de acabar indo na direção do que não presta e acabamos fazendo coisas erradas e pecamos, desobedecemos a Deus, mesmo se tratando de coisas menores. Mas é claro, eu não quero ofender a Deus dando um tapa no rosto dele, mas eu também não quero ofender a Deus olhando assim, de um jeito errado, dizendo uma palavra desagradável, como é entre nós. Não basta você não ofender alguém dando um murro. Você não deve ofender a ninguém de jeito nenhum. Só que nós ofendemos a Deus e nos machucamos quando cometemos esses pecados menores. Se confessamos esses pecados, veja o que acontece. Nós vamos não só sendo perdoados deles, mas vamos recebendo a graça de Deus sobre a nossa inteligência, de modo que a gente fique mais atento para reconhecer os pecados, que às vezes a gente acha que nem são pecados, mas a nossa inteligência fica mais sensível. E, claro, também a gente vai ficar mais vigilante para não cometer de novo. E exatamente a graça de Deus vai estar movendo o nosso querer, a nossa vontade, para resistirmos mais firmemente e não cairmos nestes mesmos pecados e em outros pecados. E vamos receber a graça necessária para cuidar do estrago que esses pecados fazem na nossa vida. É muita coisa e boa demais para a gente desperdiçar. Temos que procurar a confissão com frequência. Mas ele não para por aí. Diz assim, e além disso, praticarás nesse ato de humildade, porque a confissão é um ato de humildade. Você vai para diante de um irmão seu, um sacerdote, humano, frágil como nós, mas ungido por Deus, ordenado por Deus, e humildemente você vai reconhecer os seus pecados. Você está fazendo um ato de obediência, porque é algo que o próprio Jesus recomendou,
um ato de simplicidade, reconhecendo que você, sem a graça de Deus, não é nada e precisa de Deus, um ato de amor a Deus. A confissão é tudo isso. Então, quando eu e você fazemos isso, nós estamos praticando numa palavra, na confissão, mais virtudes que em nenhum outro ato de religião. Você entendeu? Quando a gente se confessa, a gente está praticando um ato de humildade, de obediência, de simplicidade e de amor. Em um ato só. Veja a riqueza do sacramento da confissão. Conserva sempre uma verdadeira dor dos pecados confessados, por menores que sejam, e uma firme resolução de corrigir-te. Ou seja, não se confesse como se estivesse dizendo uma coisa qualquer, sem ter aquele arrependimento e o desejo de não voltar a pecar. Diz São Francisco de Sales, pessoas há que se confessam dos pecados veniais só por um certo hábito que lhes agrada e sem pensar em corrigir-se, e por isso não se livram deles e se privam de muitas graças necessárias para o seu progresso espiritual. Deu para entender? Tem gente que se confessa porque se acostumou, gosta, né? Às vezes, mais até pelo ato de conversar, de desabafar, de falar da vida, mas sem um arrependimento sincero. E por isso não larga daqueles pecados. Continua praticando. Faltou arrependimento, faltou uma decisão firme de não voltar a pecar. A gente até diz no ato de contrição, prometo pela vossa graça nunca mais pecar. E aí ele continua dizendo, se te acusas de uma ligeira mentira, de uma palavra um pouco desregrada, de alguma circunstância menos boa do jogo, tem um verdadeiro arrependimento e uma firme vontade de prestar atenção a isso, porque é um abuso do sacramento confessares-te de um pecado mortal ou venial sem quereres purificar dele a alma, sendo este o fim pelo qual a confissão foi instituída. Em outras palavras, não tem sentido você se confessar se não estiver arrependido. Precisa estar arrependido e decidido a não voltar a pecar. Senão não tem sentido aquela confissão. É até, como diz São Francisco de Sales, um abuso, algo tão precioso que está sendo abusado, desperdiçado. Então é muito importante se arrepender e ter a decisão de não pecar mais. Outra orientação, presta bem atenção agora, você que está pela rádio ou pela internet. Omite aquelas acusações supérfluas que muitos dizem por rotina. Tipo, presta atenção, ele vai dizer, não amei tanto a Deus como devia. Imagina pessoas confessando, dizendo, Padre, eu não rezei com tanta devoção como devia, eu não recebi os sacramentos com tanto respeito como devia, e outras coisas semelhantes. A razão está bem de ver-se. Dizendo isso, de nada te acusas, em particular. Que possa manifestar ao confessor o estado da tua consciência e dizer o mesmo que os homens mais perfeitos deste mundo poderiam dizer, e até mesmo os santos do céu, se ainda pudessem confessar. São Francisco de Sales está dizendo, quando fosse confessar, não fale assim de uma forma tão geral que não expresse a sua realidade. Porque dizer coisas desse tipo aqui, olha esses exemplos aqui. Padre, eu quero confessar que eu não amei tanto a Deus como devia. Quem amou tanto a Deus como devia, assim, com a perfeição da perfeição da perfeição? Por isso que ele diz, nem os santos do céu, né, se pudessem eles confessar, eles nem estariam no céu se eles dissessem, eu já amei a Deus realmente como eu devia amar. Faltariam até com a humildade. Em outras palavras, não vá se confessar se escondendo, porque esse é o problema. Às vezes você vai se confessar e não diz exatamente o que fez. Como se estivesse querendo camuflar, e aí diz uma coisa assim, muito nas nuvens. Se você fizer isso, você não está apresentando a ferida que precisa ser curada. Escuta o que ele vai dizer. Procura a razão particular, ou seja, detalhe o pecado, porque te tens acusado de um modo tão geral. E assim que achares, expõe teus pecados de um modo simples e natural. Seja objetivo.
diga exatamente o pecado cometido. Não o esconda em cima de uma coisa assim muito generalizada. Por exemplo, acusar-te de não ter amado o próximo como devias é uma coisa. Mas isso, quem ama exatamente o próximo como devia? Foi talvez porque, sabendo da indigência de um pobre que facilmente podia socorrer e consolar, omitiste este dever de caridade. Pois bem, acusa-te desta particularidade e dize que não socorreste como podias, ou por negligência, ou por dureza de coração, ou por desprezo. Entendeu? Então não diga, padre, eu não amei ao próximo como devia. Não, diga, padre, um mendigo ou uma pessoa na rua me procurou, me pediu uma ajuda e eu fiz pouco caso, eu não dei, eu humilhei, eu tive má vontade. Não, aí é diferente, você está descrevendo exatamente o que foi que aconteceu. E ele vai dando outros exemplos. Ele diz assim, pois bem, escute, do mesmo modo, não te deves acusar de não ter rezado com toda a devoção que devias ter, mas, pondo de parte esta acusação geral, que de nada serve para a confissão, declara simplesmente que tem tido distrações voluntárias e que tens prevaricado quanto ao lugar, tempo, a posição exterior do corpo e outras circunstâncias necessárias para fazer bem a oração. Exemplo mais claro ainda, você vai se confessar e ao invés de dizer, padre, eu não tenho rezado como eu devia. Então seja mais claro, diga, padre, na hora de rezar, eu estou olhando o Instagram. Ao invés de rezar, padre, eu estou aproveitando o tempo só para dormir. Diga com clareza, porque isso abre a sua alma para o toque da cura, da graça de Deus. Na exposição dos pecados veniais, não te des por satisfeito, meu irmão, em referir o fato. Veja, quanto mais você puder detalhar, sem exageros, é claro, melhor. Acusa-te também do motivo. Então não diga só o que você fez de errado, diga por que foi que você fez de errado aquilo lá. Acusa-te também do motivo por que te deixastes levar. Assim, dizer que pregaste uma mentira que não prejudica a ninguém ainda não é o bastante. Então não basta dizer, padre, eu contei uma mentira que não prejudica a ninguém. Deves acrescentar, se o fizeste por vanglória, por que é que você mentiu? Padre, eu menti porque eu quis parecer mais do que eu sou. Eu menti para me envaidecer. Para te louvar, ou seja, você mentiu para se valorizar, ou te excusar, você mentiu para escapulir de alguma situação, ou por gracejo, ou por pertinácia, ou seja, por que você mentiu? Padre, eu menti. Não basta, padre, eu quero confessar que eu menti. Não, padre, eu menti por isso. Eu menti para me sair de uma determinada situação. É importante. Se cometeste uma falta no jogo, dá explicações sobre isso, dizendo se foi pelo desejo de ganhar ou pelo prazer da conversa e assim por diante, quanto aos outros pecados. Deu para entender? Se você entendeu, escreve aí no comentário. Diz se você já se confessava assim, se você detalhava. Preste atenção que é interessante, não é? Muitas vezes nós até somos muito detalhistas nas nossas confissões, mas falando dos outros. É como se a gente estivesse dando aqueles detalhes todos para justificar os nossos pecados. Já aconteceu isso com você? Padre, eu cometi esse pecado, mas foi porque a outra pessoa fez isso, fez aquilo, e de repente você está confessando a outra pessoa mais do que você. Não é disso que São Francisco de Sales está falando. Ele está falando para você detalhar o seu pecado. Quando você estiver se confessando, eu tenho que fazer isso, você também. Não deixes de determinar o tempo que durou o pecado. Veja o detalhamento. Esse pecado que você fez, quanto tempo durou? Quantas vezes? Você pode pensar assim, mas precisa de tudo isso? Gente, este é o detalhamento da doença. Quando a gente vai para um médico, você acha que funciona, você entra no consultório, o médico diz, pois não, doutor, vim aqui porque eu quero dizer ao senhor que eu estou doente. Grande novidade, né? Você vai no médico normalmente porque você está doente. E aí ele vai dizer, mas de quê? Aí você diz, não, doutor, é porque eu sinto uma dor. Sim. Aonde?
Aí você vai dizer, não, eu sinto uma dor no peito. Doutor, eu vim aqui porque eu sinto uma dor no peito. Tá melhorando aí a descrição, né? Mas ele vai dizer, como é essa dor? Com que frequência? Você tem sentido todo dia? Entende? É assim, não é assim quando a gente vai para uma consulta? Então você imagina que é um sacramento de cura. E a graça de Deus já sabe de tudo, meu irmão. Mas aquele nosso ato de confessar, a humildade, a expressão do arrependimento, a abertura de coração, abre espaço para a graça de Deus. Então, diga o tempo que durou o pecado, porque o tempo lhe aumenta notavelmente a malícia. Uma coisa é você ter cometido um pecado e de repente já ter parado, se arrependeu e não continuou. Outra coisa é você ter continuado. Né? Entende? Você num momento de fraqueza tirou o dinheiro de alguém, um exemplo. Só que você fez isso uma vez, aí fez outra vez, aí fez outra vez. Você concorda comigo que aumenta a gravidade? Você fez isso uma vez. Padre, eu roubei uma pessoa. Outra coisa é você dizer, padre, eu roubei uma pessoa 10 vezes. Olha aí, isso é importante dizer. De fato, muita diferença passa entre uma vaidade passageira que se demorou em nossa alma, aí por um quarto de hora, né? Por uns 15 minutinhos, e uma vã complacência que o orgulho secreto do coração fomentou por um ou mais dias. Uma coisa que você faz uma vez isolada, ou várias vezes, ou por vários dias, muda completamente a gravidade. Tem que dizer. Na acusação de um pecado, torna-se necessário determinar o fato, diga o que aconteceu, a motivação, por que foi que você fez, e a duração, por quanto tempo você fez. Fato, motivo e duração. É verdade que, quanto aos pecados veniais, em geral, não se está obrigado a uma exatidão escrupulosa e que a própria acusação não é de necessidade absoluta. Ele está dizendo, quando ele está falando isso aqui, ele está falando mais dos pecados graves, é claro. Né? Porque ele diz os pecados menores, aquele que a gente vai cometendo ali no dia a dia, ao pé da letra a gente não precisaria nem confessar. Né? Você sabe, você vai para a missa, no ato penitencial já são perdoados. Porém, sem muito exagero, você também pode dar uma clareza maior quando for confessar. É isso que ele quer nos explicar aqui. Então ele diz assim, contudo, quem quer purificar a sua alma para atingir a perfeição da devoção, deve ter um grande cuidado de pôr o médico espiritual, olha como ele chama o padre, o médico espiritual, bem ao fato de todos aqueles males dos quais se deseja a cura. Aquele exemplo do médico que eu dei agora há pouco. Por menores que pareçam, tá bom? Comparando com a consulta, a gente faz isso mesmo, né? Às vezes você vai lá e conta aquele problema maior que você tem, aí o que é que acontece na maioria das vezes? Doutor, inclusive aproveitando que eu estou aqui, aí você vai dizer às vezes coisas menores. Eu também, às vezes, sinto aqui uma coceira aqui na mão, uma coisa até boba, né? Mas você diz, não diz? Você está lá, principalmente se é uma consulta cara, você quer aproveitar ao máximo. É muito caro o sacramento da confissão, custou o sangue de Cristo. Então, tendo o devido equilíbrio, abra o seu coração. Por fim, não cales nada, veja, que é necessário para fazer compreender todo o teu pecado. E nota ainda este exemplo. Vamos lá, mais um exemplo brilhante. Um homem que naturalmente me desagrada, diz-me por aí uma palavrinha à toa, e só por gracejo, né? Só para fazer graça, assim, disse alguma coisa que me desagrada. Mas eu a interpreto mal e me encolerizo. Foi uma coisa sem intenção, assim, com muita simplicidade, mas aquilo me deixou irado. Ao contrário, se uma pessoa de quem gosto me disser uma palavra muito mais violenta, eu a levo a bem. Que devo fazer, pois, na confissão? Direi que me desmandei com palavras de enfado por ter levado a mal o que certa pessoa me disse. Não em razão da qualidade das palavras, mas unicamente em razão da aversão que tenho a essa pessoa. Entende? É importante detalhar. Padre, eu tive uma raiva muito grande, fiquei mesmo irado por uma bobagem. Mas, padre, foi por conta da antipatia
que eu tenho com relação àquela pessoa. Então, por menor que fosse o que ela me dissesse, eu ficaria daquele jeito, porque eu não gosto dela, entende? Então, aí é importante você detalhar. Julgo até muito útil particularizar estas palavras de enfado. São Francisco de Sales está dizendo, é bom até você dizer o desaforo que você falou. Manifestando assim ao confessor não só os pecados cometidos, mas também as más inclinações, os hábitos e outras raízes do pecado, ele conhecerá mais a fundo o coração e os remédios necessários às suas enfermidades. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, você que está aí na internet, ouvindo pela rádio, em casa, no carro, abra o seu coração quando você for se confessar, porque isso ajuda ao padre, ao confessor, ver o nível da enfermidade espiritual que você está e dar as orientações necessárias. É preciso, no entanto, encobrir quanto possível for as pessoas que concorreram para o teu pecado. Olha só, é o contrário do que eu falei agora há pouco. A gente faz o que muitas vezes? Procura denunciar todo mundo que nos levou a pecar, como se a gente quisesse, em outras palavras, dizer, padre, inclusive eu sou inocente, eu fiz isso porque o meu marido fez isso, eu fiz isso porque a minha mulher fez isso, eu fiz isso porque meu filho fez isso. Aí você vai entregando todo mundo, né? Fala do patrão, fala do marido, fala da vizinha, fala do padre lá da sua igreja. Quem já não fez isso? Não pode, é o contrário. Ele diz, nós temos que encobrir quanto possível for as pessoas que, mesmo que tenham colaborado para o nosso pecado, mas não fale, evite, na medida do possível, evite. Presta atenção a muitos pecados que substituem e dominam, às vezes, por muito tempo no coração, sem que este o note, para os confessares e purificares deste modo o teu. Então, fique atento, preste atenção. Há muitos pecados que substituem e dominam, às vezes, por muito tempo no coração, sem que este o note. Então, às vezes, tem pecados que ficam lá meio que escondidos, né? Então, é importante você identificar, você confessar, para ir purificando o seu coração. Para este fim, podes ler atentamente os capítulos 7, 27, 28, 35 e 36 da terceira parte e o capítulo 7 da quarta. Aqui, então, você vai ficar na curiosidade, então vai pegar seu livro e vai lá para a terceira parte, não é? E vai ler os capítulos 7, 27, 28, 35 e 36 e o capítulo 7 da quarta parte. Então, aqui é um assunto que a gente vai mais adiante detalhar, mas você que tem um livro já vai dar uma conferida. Não mudes facilmente, terminando, então, o aconselhamento de hoje. Olha essa última dica para você guardar no seu coração. Não mudes facilmente de confessor. Vou repetir. Não mudes facilmente de confessor. Você é aquele tipo que um mês se confessa com um padre, outro mês se confessa com outro, sai procurando um padre por aí que você não conhece, que ele não lhe conhece também? Não é bom. É importante que tenhamos um confessor. Seria a mesma coisa, vamos sempre comparar, é sacramento de cura, vamos sempre comparar. Você tem um determinado problema de saúde, sei lá, problema no estômago ou um problema ortopédico e todo mês você vai para um médico diferente. Não é bom. Tem que começar tudo de novo, tem que explicar, mostrar todos os exames de novo. Até por isso não seria bom. Então, a nível espiritual, a mesma coisa. Não mudes facilmente de confessor e dá-lhe conta de tua consciência nos dias marcados, agenda a sua confissão, abre o seu coração, dizendo-lhe singela e francamente todas as tuas faltas e de tempos em tempos, seja mensalmente ou seja a cada 2 meses, manifesta-lhe o estado de tuas inclinações. Então, em determinadas confissões, procure um tempo maior para poder conversar mais e falar não só dos pecados propriamente, mas até dizer o que você tem sentido, as tentações, os impulsos que estão movendo mais o seu coração, embora não te tenham levado ao pecado. Então você vai dizer se o espírito de tristeza ou pesar tem te acabrunhado, se teu coração pende muito à alegria ou se sentiste um vivo desejo de possuir maiores bens e assim por diante. Palavra-chave, transparência. Abra o seu coração para o confessor, confessa os pecados, as tentações, as inclinações e seja socorrido pela graça de Deus. Vamos rezar pedindo para que tudo isso se torne concreto na nossa vida.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Corra para a confissão. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.